Olá a todos, eu sou Martin Bittencourt, autor do blog momergil.com. Eu estou aqui para compartilhar meu último material antes de domingo, antes de amanhã, sobre essas eleições de 2022, quando estaremos então escolhendo se vamos ter Lula ou Bolsonaro para presidente. A ideia desse material é focar especialmente em duas audiências. Um é o eleitor ainda indeciso quanto a Lula ou Bolsonaro. Se me falha a memória, uma pesquisa falou ainda em 9% antes do último debate de sexta-feira. E, em segundo lugar, também esse vídeo é interessado especialmente então aos direitistas, aos bolsonaristas ou, de uma forma mais específica, aos antipetistas. Mas quanto a esse segundo grupo, vamos falar mais tarde. Vamos começar então com respeito ao primeiro. Então, o que nós estamos a fazer amanhã, nós estaremos a fazer amanhã, é mais uma vez votar, que é um processo de escolha, e que, de novo, vem aquela pergunta, como escolher em quem votar? Lembrando que estou aqui me direcionando especialmente aos indecisos, né? Como escolher entre Lula e Bolsonaro? E como eu já disse em outros materiais, não vamos entrar aqui a fundo, a ideia, quando estamos diante de uma escolha, é considerar os prós e contras de cada um e tentar escolher ali a melhor opção. Inclusive, quem é cristão e tem o chamado do amor, desejo do bem para a nossa nação, visando o bem, a ideia é sempre procurar escolher a melhor opção. E eu mantenho esse posicionamento, nada mudou quanto a isso. Só que temos um problema, né? Às vezes, quando a gente está encontrando, quando a gente está diante das opções, a gente pode chegar à conclusão de que todas as opções diante de nós são ruins. E aí vem a pergunta, como é que a gente escolhe se todas as opções são ruins? Bom, a resposta, na verdade, de modo geral, não muda nada, né? Aí entra aquilo que popularmente a gente fala de escolher o menos pior. A gente ainda vai tentar encontrar as diferenças entre as opções e escolher a menos pior entre elas. Beleza? Só que aí nós temos um pequeno problema. Esse algoritmo, ele funciona melhor quando nós temos uma clara diferença de qualidade entre as opções. E às vezes isso pode não ser o caso. Às vezes pode ser que uma opção realmente seja superior à outra, mas coisa de 1% ou 2% melhor. E aí essa situação se torna bastante frágil para se utilizar esse algoritmo, né? Porque conforme o caso, tu acorda num dia, talvez ali achando que a economia é mais importante, e aí você pende para um candidato, e aí no dia seguinte você resolve achar, digamos que o meio ambiente, que na verdade é um pouco mais importante, e pronto, você já mudou de opinião, já mudou de candidato. Quando se tem pouca diferença de qualidade entre uma opção e outra, fica um pouco mais complicado, de uma maneira clara e efetiva, de se usar esse algoritmo da melhor opção ou da opção menos pior. E aí vem a pergunta, né? Como é que estamos nessa questão das eleições de 2022? Bom, talvez nós estejamos justamente diante dessa situação. É o que acho que muitos eleitores pensam, inclusive eu. Nós podemos olhar para os eleitores deste segundo turno e dividi-los talvez em dois grupos, digamos assim, os positivos e os negativos. Os positivos são aqueles que olham para os dois candidatos e reconhecem num deles uma boa opção. O bolsonarista vai dizer que o Bolsonaro é uma ótima, é uma boa opção, é claro que nós devemos votar nele, é claro que o Lula é uma péssima opção. O lulista, por sua vez, vai dizer, não, é claro que o Lula é uma ótima opção, a alma mais honesta deste país, né, e nem pensar em votar no Bolsonaro, então é claro que meu voto vai ser para o Lula. Beleza, então essas são as pessoas que já têm ali a sua mente fechada com respeito a quem é melhor, e é claro, vote de acordo com a sua consciência. Mas há aqueles eleitores que são mais como eu, que olham para as duas opções e dizem as duas opções são horríveis. E dentro desse grupo há o subgrupo do qual eu também me encontro, que dizem que está difícil de dizer qual realmente é o menos pior deles. Eu, inclusive, estava preparando um material, um PowerPoint, que eu cheguei a compartilhar com alguns amigos, uma tabelinha comparativa, analisando ponto a ponto, corrupção, economia, meio ambiente, etc. E o final da minha avaliação foi empate. Então, certamente há aquelas pessoas que estão ainda com dificuldade de discernir qual seria o menos pior. E os 9% de indecisos, segundo a pesquisa que eu me recordo de ter lido, sugere que eu não estou sozinho nessa questão. E aí vem a pergunta: como fazer uma escolha dessas numa situação onde não há um claro menos pior? E aqui há uma linha de raciocínio, há um argumento que eu não tenho visto sendo muito considerado e que acho que vale a pena a gente considerar, que tem a sua sabedoria. E a ideia aqui desse algoritmo, desse raciocínio,
é mais ou menos o seguinte: quando a gente vai passar pelas várias fases da vida, a gente tem que tomar certas decisões, é comum que a gente fale em fazer um plano A, que é a maneira como a gente pretende seguir, é aquilo que a gente espera que vai acontecer. Só que muitas vezes nossos planos não dão certo, porque o futuro é incerto, variáveis aparecem, etc. Resultado: o saber popular diz que nessas horas é interessante termos um plano B, que é aquele plano de resgate que vai entrar em cena caso A falhe. Nessa situação de eleições, nós podemos dizer que o plano A seria termos um bom governo, um bom governante, que vai abençoar a nossa nação pelos próximos 4 anos. Mas para aqueles como eu, que são os eleitores negativos, a gente não consegue ver isso. Né? Eu sou uma pessoa que estou diante desses dois candidatos dizendo que são duas opções horrorosas, cada uma da sua forma, cada um piora para um lado ou pior para o outro, de algum jeito ou de outro, e que de alguma forma ou de outra, seja lá quem for eleito, o Brasil certamente não vai ser muito abençoado pelos próximos 4 anos. E aí, o que acontece? Nós podemos olhar para isso e dizer, isso é sinônimo de o plano A vai falhar. A gente está lascado, de um jeito ou de outro a gente vai se dar mal. E aí vem a questão, beleza, se o plano A, se ter um bom governante, já era, qual será o nosso plano B? E aqui a gente pode contemplar a seguinte perspectiva. Imagine um evento muito ruim, um crime, vamos pensar assim, um assassinato. Um assassinato já aconteceu, é fixo, é constante. Tendo em vista que já aconteceu esse crime, essa imoralidade, qual a pior coisa que poderia acontecer aqui? Não seria justamente o assassino sair impune? Para ir lá e assassinar um segundo, um terceiro, uma quarta vítima? Provavelmente, né? Provavelmente, dado que já aconteceu o assassinato, o que a gente gostaria é que, pelo menos, então, ele fosse à justiça, ele fosse preso, para não continuar fazendo novas vítimas. Do ponto de vista de eleição, se, para aqueles que pensam como eu, nós estamos diante de duas opções que, de um jeito ou de outro, vai dar caca, vai dar problema, né? Talvez o nosso plano B aqui seria pensar, bom, quando acontecer o problema, independente de quem for eleito, o bom será que essa pessoa, o culpado, seja punido, que haja punição para o problema ocasionado, para o problema feito. Então, a pergunta é, sobre essa perspectiva de que já esperamos que qualquer um dos dois eleitos vai dar problema, mas a ideia é que quando acontecer que haja punição, será que há uma clara melhor opção, ou menos pior? Bom, eu diria que sim. Eu diria que nesse caso, um dos candidatos sai bem favorecido. E esse candidato é o Lula, do infeliz Partido dos Trabalhadores. Isso se dá pela seguinte razão, por uma variável que até então não estava presente até o primeiro turno, que é o Congresso eleito. No caso, o que aconteceu foi que o Congresso eleito nesse primeiro turno foi majoritariamente direitista. De acordo com uma reportagem, 70% dos congressistas são de direita. E como é que a gente pode esperar que isso vai influenciar o próximo governo? Bom, imagine que o Bolsonaro seja eleito e ele vá lá e faça coisas ruins. O que nós podemos esperar nesse cenário? Bom, olhemos para os 4 anos do seu atual governo. Mesmo sem um Congresso de direita, nós tivemos um PGR engavetador, toda e qualquer acusação ali contra Bolsonaro e seus amigos foi barrada antes mesmo de ser investigada, e durante, especialmente a pandemia, o Bolsonaro acumulou recordes de pedidos de impeachment e não aconteceu absolutamente nada com ele, porque o líder da Câmara, o seu Arthur Lira, simplesmente sentou em cima dos pedidos de impeachment, é claro, diante ainda de um contexto de orçamento secreto e por aí vai. Ou seja, mesmo sem ter um Congresso endireitado, nós tivemos uma clara situação de impunidade, onde o Bolsonaro podia fazer o que quisesse e nada lhe acontecia. Bom, imagine agora com um Congresso enviesado à direita. Neste caso, Bolsonaro eleito terá um caminho livre para fazer o que quiser e dificilmente haverá punição para isso. E não apenas isso, é claro, tendo um Congresso alinhado, quando muitos, inclusive, sendo bolsonaristas, como o Ricardo Salles, o Pazuello, o Mourão, o Nicolas, vários bolsonaristas ali no Congresso, nós temos um cenário onde o Bolsonaro talvez possa apresentar ali até projetos de lei bem problemáticos e ainda assim serem aprovados. Ou seja, nós temos nessa situação a completa ausência de freios. Bolsonaro, uma vez eleito, ele poderá inclusive aprovar projetos bem questionáveis. Por exemplo, ele já falou, Mourão já
defendeu a ideia de aumentar o número dos ministros do Supremo, uma atitude que faria com que o Bolsonaro tivesse o Supremo em suas mãos, diga-se passagem, algo bem similar ao que o Hugo Chávez fez lá na Venezuela. Então, se o Bolsonaro for eleito, praticamente não haverá freio para qualquer problema que ele fizer. Agora, quando temos o Lula eleito, neste caso, o Lula terá um Congresso endireitado para enfrentar, um Congresso que não vai com a cara dele, um Congresso que está ali só esperando a deixa para meter nele um pedido de impeachment. E não apenas isso, uma vez apresentando projetos de leis problemáticos, este Congresso endireitado terá plena força para barrar essas más propostas de lei. Então, caso o Lula e o PT voltem ao poder, o Congresso endireitado poderá ser aí um poderoso freio para impedir que o PT faça muitos problemas e, caso venha fazer, ainda sofra a penalidade, especialmente na forma ali de um impeachment. Bom, qual é a conclusão então desse argumento? Que, para aqueles que, assim como eu, não estão convencidos de que existe uma clara melhor alternativa e ainda assim se veem convidados a ter que escolher entre os dois, talvez a ideia é que a sabedoria e a prudência seja pensar em plano B, seja pensar quando o estrago vier, quem é que será punido? Com o Bolsonaro, provavelmente ninguém. Com o Lula, talvez facilmente haverá punição. Sob essa ótica, seria melhor então votar no Lula e no infeliz Partido dos Trabalhadores. Bom, isso significa então que eu estou defendendo o voto no PT? Não, tá? Inclusive eu mesmo ainda não estou decidido se vou fazer isso. Provavelmente ainda vou acabar votando em branco. Porém, é um argumento que eu acho que tem o seu valor, tem a sua relevância e que pode ser eventualmente derrubado por argumentos do outro lado. Talvez um bolsonarista que esteja vendo isso diga: Márcio, até concordo contigo, mas ainda tem esses 2 ou 3 argumentos aqui e por conta deles eu ainda acho que eu devo votar no Bolsonaro. Show de bola, tranquilo. Tá? Mas acho que esse é um argumento a ser considerado. E com isso, então, nós chegamos à parte final desse material, onde eu me dirijo, então, para o segundo grupo de atenção aqui, que são, então, os bolsonaristas, os direitistas, especialmente os antipetistas, né? O fato é que as estatísticas aí estão sugerindo, as pesquisas estão sugerindo, e o primeiro turno, mais que qualquer pesquisa, está sugerindo que provavelmente vai dar Lula e PT amanhã. Pode ser que não, mas provavelmente vai. Então, por uma questão de prudência, seria interessante que os direitistas, especialmente os antipetistas, já vão preparando o seu coração para uma infeliz eventual volta do PT ao poder. Porém, longe disso ser motivo para então se jogar da janela, né? O legal desse argumento que eu expus na primeira parte é que nós não temos motivos para ficar tão desesperados com a volta do PT. Por quê? Muita gente acha que nós vivemos praticamente num reinado, uma monarquia, onde quem manda é o presidente. A coisa mais importante é votar no presidente certo. Porém, isso é errado. No nosso país, quem mais tem poder para guiar o futuro da nação não é o executivo, é o legislativo. Facilmente o executivo é barrado pelo legislativo. Facilmente até o executivo é barrado pelo judiciário. Muitos bolsonaristas reclamaram que o Bolsonaro não pôde fazer tanta coisa porque tanto o Congresso quanto especialmente o judiciário estava barrando ele o tempo inteiro. Então a maior força para mudar a nação ainda é o Congresso, que é 70% inclinado à direita. Ou seja, uma vez se o PT for eleito, isso não vai significar 4 anos completamente desperdiçados. Muitas propostas, muitas mudanças ainda poderão ser aprovadas pelo próprio Congresso. E vale lembrar também a grande chance de que o PT nem sequer termine o seu mandato, porque de novo vai ter ali um Congresso só esperando a deixa do Lula para meter um impeachment. Então, longe de ser como antigamente, nós podemos dizer que caso o PT venha a se reeleger, será um Partido dos Trabalhadores bem enfraquecido, bem limitado no seu poder de causar estragos para a nossa nação. E, portanto, não há motivo para se desesperar, se jogar da janela, caso venha a dar 13 amanhã nas eleições. Ok? Então, a conclusão aqui é: para aqueles que estão ainda indecisos, achando como eu que as 2 opções são péssimas e não há uma clareza quanto a qual é a menos pior delas, há pelo menos um bom argumento, eu diria, para se preferir o Lula e o infeliz Partido dos Trabalhadores.
E para aqueles que são direitistas e bolsonaristas, especialmente antipetistas, não se desesperem, tá? Porque mesmo que isso realmente venha se concretizar, como tá tudo indicando, nós teremos o PT enfraquecido, provavelmente não vai ser tão ruim como foi nos outros 4 mandatos desse partido, ok? Então, com isso termino aqui, já até me estendi mais do que eu gostaria. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido bênção na vida de vocês, que vocês possam refletir sobre isso, especialmente os meus amigos aí de direita, bolsonaristas, possam talvez diminuir as ansiedades com respeito a amanhã e ficarem mais tranquilos aí, nunca esquecendo, especialmente para quem é cristão, tá? Que Deus é soberano sobre todas as coisas e seja o que acontecer nas urnas amanhã, Deus não perdeu o controle, tá? Com isso termino então. Todos tenham um bom dia, que tenhamos um bom domingo pacífico, né? E Deus abençoe a todos. Até a próxima.